Sejam muito bem-vindos para essas trocas, a gente está chamando de aula aberta. A gente está aí já na terceira aula aberta, a primeira foi minha, a segunda foi da Mari, a Mari está aqui, depois a gente abre um pouquinho para conversar também. A terceira está comigo e a gente tem algumas outras surpresas aí que eu vou mostrar para vocês em breve, tá? Então, hoje eu trouxe esse tema da clínica do adolescente para tentar falar de uma maneira bastante ampla sobre como é uma clínica importante, uma clínica rica e uma clínica muito plural, e de como ela é destituída do discurso psicanalítico por uma certa dificuldade em termos de acolhimento, de construção de manejo clínico, e até tem a ver muito com o desejo nosso de estarmos ali organizando algo junto com os jovens, junto com os adolescentes. A gente também tem que entender as nossas limitações em relação a isso. Se fizer parte do nosso desejo, a gente vai compactuar, nós vamos caminhar, nós vamos montar, mas tudo bem se não estiver. Mas eu acredito que hoje, atualmente, na atualidade, é uma clínica que precisa ser falada, é uma clínica que precisa ser desenvolvida, e eu tenho visto que está faltando um pouco de percepções de acolhimento, de representatividade dentro do métier psicanalítico para esse tipo de acolhimento. Em outras maneiras de falar sobre isso, eu tenho encontrado muitos nas supervisões que eu dou, uma certa falta de conhecimento, uma certa falta de comprometimento, uma certa falta de percepção de que aquilo não é uma criança e aquele não é um adulto. E de que existem dinâmicas muito pessoais na associação livre, na transferência, na neutralidade, na abstração de tudo que nos comporta, na certa abstinência proposta por Freud, e de como muitas vezes a gente não consegue atingir determinados lugares, construir esse setting, exatamente porque a construção disso com o jovem é muito mais dinâmico. Então, nós vamos usar elementos da cultura, nós vamos usar elementos do nosso passado, dos nossos adolescentes, de como nós fomos constituídos na nossa adolescência, e vamos usar elementos em que trocas são muito mais rápidas, muito do que o conteúdo que é trazido a partir do jovem tem um outro tipo de linguagem, tem hoje as redes sociais, tem a internet, tem os jogos, tem tudo que incide sobre uma sociedade extremamente pesada em relação ao consumo, e se nós ficarmos apenas naquela construção basilar freudiana, a gente vai ter certa dificuldade, e não que esteja errado, a gente vai falar de psicanálise, a gente vai falar de Freud, Freud é a base da psicanálise. Mas 1912, 1915, 1919, como é que a gente fala sobre isso mais de 100 anos depois, com todo esse aparato tecnológico que nós temos em volta? Com o celular, que na verdade é o representativo maior em termos de linguagem e comunicação, e de como ele incide sobre as nossas subjetividades. Principalmente sobre como o jovem ele está sendo destituído de uma ordem de desejo pela imposição de um desejo de consumo que atende outras demandas, e de como isso é nocivo, e de como isso traz sofrimento, e de como isso não permite que ele elabore questões muito básicas a partir daí. Então, eu vou, junto com isso, trazer um conceito do adolescente no adulto, que é um conceito assim, que eu acho que dá para a gente trazer algumas novidades, algumas margens diferenciadas e mais amplas a partir desse acolhimento do jovem. Então, um conceito inicial de uma psicanalista chamada Marion Minerbo, que para mim faz muito sentido, está no livro, depois eu passo isso para vocês, Diálogo sobre a Clínica Psicanalítica, e que para mim me ajuda muito no manejo clínico pensar que nós podemos, além da criança no adulto, que é o que a gente busca na psicanálise básica, que é o que a gente busca na psicanálise clássica, e está tudo certo com isso quando a gente está falando com adultos, talvez a gente possa também elaborar alguma coisa do adolescente nesse adulto. Então, a adolescência, tudo isso para trazer para vocês que eu acho que a adolescência é a parte fundamental e muito importante da nossa construção psíquica. E que tem muita coisa acontecendo e muito disso não é colocado do jeito que deveria a partir das nossas bases epistemológicas. Aquele aviso básico de sempre, os conteúdos trazidos nessas apresentações podem mexer com a gente, estejam com a análise de vocês em dia, evitem trazer casos pessoais e angústias que ainda estão em andamento, organizem as ideias antes de expô-las, sejam breves, assertivos e exercitem o poder de síntese nas suas pontuações. Então eu coloco desse jeito porque
como eu disse, transferência para mim, na minha visão, a gente está fazendo o tempo todo. Então, caso vocês queiram trazer alguma coisa, serão muito bem-vindos. Mas organizem as ideias, vê se isso tem que ser pontuado num espaço aberto como esse, ou se vocês preferirem, me chamem depois, a gente conversa sobre algumas coisas. Eu estou super disposto a gente fazer essas trocas, tá? Então vamos lá, rapidamente. Muitos aqui me conhecem, mas meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou branco, hétero, cis, esse é o lugar de onde eu falo. Sou psicanalista, escritor, professor, comunicólogo, sou especializado no atendimento com adolescentes e também com adultos. Sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso. Eu acho que a linguagem é parte constitutiva do sujeito e eu acho que para a psicanálise ela é fundamental. Também sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano. O cotidiano é fundamental para mim, para a minha clínica. A cultura em si é fundamental para mim e para a minha clínica também. Então, elementos da cultura pop, de uma visão expandida da cultura, arte, cinema, música, a gente pode usar tudo isso como ferramental para construir transferências e boas associações livres. Além de tudo, eu sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA, junto com a Escola de Psicanálise de Curitiba. E eu realmente acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Comunicação, está em todos os tocadores. Na verdade, eu mudei essas semanas para Psicanálise e Cultura, esqueci de mudar aqui. Esse podcast gerou 3 livros chamados Psicanálise e Comunicação, 3 volumes, 2 deles impressos e 3 deles no Kindle, na Amazon. Eu tenho um foco muito intenso nessa relação com a cultura expandida com a psicanálise, e eu tenho uma série de transmissões variadas aí em muitos espaços. Eu costumo manter um grupo de WhatsApp para que as pessoas possam acompanhar onde tem alguma coisa, onde tem outras, o que for mais de acordo com o que elas queiram ver, e a gente vai construindo isso juntos. As trocas, para mim, são fundamentais. Aí, depois eu posso colocar lá no chat também, mas vamos em frente. Então, vamos começar assim, pensando numa introdução, pensando nessa história desse adolescente. Porque, na verdade, por mais que a gente esteja convivendo com esse jovem na atualidade, a história do jovem é muito jovem. Esse jovem que nós conhecemos, esse jovem que está em casa, esse jovem que estuda, esse jovem que tem uma elaboração de desejo, esse jovem que tem tempos para se pensar, esse jovem que não precisa muitas vezes trabalhar e ele é dedicado aos estudos ou aos esportes. Isso aí é uma construção muito jovem, é uma construção muito contemporânea. Então, aqui a gente vai tentar passar rapidamente como é que o jovem era visto em alguns contextos da história. Então, por exemplo, se a gente for pensar dentro de uma construção mais ocidentalizada, a gente vai pensar que a ideia grega de conhecimento, a Grécia em si, ela é bastante assim trazida como o início de muitos desses movimentos relacionados à sabedoria, busca de conhecimento e, por que não, de sociedade em si. Então, na época constituída na Grécia Antiga, a gente tinha a paideia grega, que é um espaço de trocas, definições, participação cívica, até coloquei a imagem aqui em cima, mas a ideia da paideia grega era isso. Então, são pessoas trocando, conversando, tem um conhecimento disso, tem um conhecimento daquilo, eu trago música, eu trago outras contextualizações, e muitas vezes os jovens estavam ali do lado, aprendendo junto com essas trocas. Obviamente, não eram todos que participavam disso, mas a ideia é que essa construção de trocas de saber, elas fossem amplas, elas fossem abertas, e as pessoas poderiam participar disso cada vez mais. Não existia um construto educacional como a gente tem hoje. Eram trocas de sabedoria, eram trocas de conhecimentos específicos, e determinadas pessoas como demandantes de uma necessidade de conhecimento trazida por outras pessoas. Então, quem sabia um pouco mais, quem poderia elaborar um pouco mais de ideias, acabam sendo os primeiros professores ali dentro daquela construção. Então, mestres, pessoas que detinham poder aquisitivo maior, eles tinham como elaborar melhor essa construção dessa paideia a partir de uma base de saber. Mas, basicamente, era um coletivo. Basicamente, era uma construção coletiva de ideias. Basicamente, o que a gente tem ali são pessoas trocando. E cada um dentro da sua cosmovisão, dentro da sua percepção de vida, e a partir daí experienciando um ou outro a partir dessas trocas. Junto com isso, a gente começou a pensar também que existe uma mudança a partir daí,
Então, se na Grécia tinha essa construção de trocas, tinha essa construção evolutiva, essa percepção de sujeito, essa construção de uma sociedade a partir de uma base de conhecimento, e não vamos nos enganar, né? Existiam ali o início das nossas construções de classes sociais também, que ficaram mais incidentes a partir de Roma. Então, existiam cidadãos, existiam os agricultores, existiam os guerreiros. Então, cada um dentro de uma construção, dentro de castas, era direcionado para determinados afazeres. E aí a gente começava a pensar também que existia-se uma proeminência no início de uma construção de classes sociais. Então, a ideia grega de trocas, por mais que existissem alguns lugares e que estivessem acima de outros, em Roma isso ganhou um novo corpo completamente diferente do que era antes. Então, começou-se ali a pensar em funções, começou-se ali a pensar em direcionamentos, e começou-se ali a pensar também que a organização de poder a partir do saber era colocada para uma casta superior. Então, existiam os trabalhadores, existiam as pessoas que iam fazer o trabalho braçal, existiam os militares, e existiam toda aquela construção que ia começando a ser desenvolvida a partir de para onde iam ser direcionadas determinadas situações. E aí tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com casta, tinha a ver com escambo, tinha a ver com proeminências a partir de casamentos. Então, casamentos eram organizados muito numa base de poder. Mas onde estariam os jovens nessas construções? Eles começavam desde muito cedo a ser delineados a partir dos seus mestres, a partir dos seus cuidadores, a partir dos seus pais. Então, começava aí uma construção do jovem em termos de que existe um direcionamento a partir de uma base de poder. E isso é importantíssimo porque a gente vai continuar falando para chegar até na contemporaneidade. Então, a gente tinha um momento muito saber, a gente tem um momento começando a ser desenvolvido a partir do poder na história, e o jovem era constituído muito por um valor na relação com a biologia. Então, se ele poderia trabalhar, se ele já poderia estudar de uma determinada forma, se ele já poderia ir trabalhar e exercer trabalhos braçais, tudo isso era constituído a partir de um marcador biológico. Isso tudo é muito importante, porque na Idade Média a gente teve uma mudança muito grande em relação a essa separação entre quem daria ordens, quem seria detentor de poder, quem organizaria saber e quem ia trabalhar para esse grupo que estava ali numa organização de conhecimento e organizando isso tudo em função de determinado poder. Aí a gente tem a ascensão da igreja, aí a gente tem a construção que muda muito a dinâmica constitutiva. Então, os jovens já estavam sendo colocados em alguns outros lugares a partir disso. Então, existia a escolha de poder seguir um caminho mais religioso, de acordo com a religião. Existia-se também como a mulher ia ter esse papel definido a partir de um cuidado, e de como o homem, sexo masculino, jovem de sexo masculino, ele ia ser colocado e posicionado numa função de prover, de provedor. Essas duas coisas, por mais que a gente não fale tanto sobre isso, elas são marcadores que elas estão nos jovens até hoje, estão em cada um de nós. Então, eu vou ser aquele cara que vai caçar, eu vou ser aquele cara que vai lá, a parte violenta da coisa, eu sou corpo, e a mulher é sentimento, a mulher é frágil, tudo isso todas essas coisas são marcadores que até hoje eles estão presentes na nossa organização de sociedade. Então, o jovem ele era constituído muitas vezes por essa diferença entre onde ele estaria presente e como ele ia ser colocado dentro de uma organização de sociedade. Só que o que a gente encontrou, na verdade, é que existia uma criança e existiam adultos. E no meio de tudo isso, existia um microtempo que era constituído por esse marcador biológico. Então, por exemplo, se a mulher menstruava, de criança, ela automaticamente se tornava mulher. E o homem, a partir do momento que ele já começava a lidar com conceitos de ejaculação, ele já também tinha o direcionamento para se tornar um adulto. Então, não existia essa coisa que a gente tem hoje de fazer escolhas, de construir, de poder conversar com os pais. Era simples assim. Existia uma criança, em algum momento, biologicamente, ela vai ter uma mudança corporal, algumas mudanças corporais, que tem a ver com mudanças hormonais também, e que tem a ver com mudança de corpo, fisicamente, mas era um marcador biológico. Por quê? Porque era um marcador reprodutivo a partir daí.
Então, a partir do momento que eu consigo me reproduzir, eu tenho que me tornar adulto. Eu não sou mais criança. E a gente viveu sobre essas vivências, sobre essas perspectivas bastante ocidentalizadas, dessa mesma maneira. Junto com tudo isso, a gente tinha que lidar com vários tabus. A chegada da Idade Média construiu cada vez mais essa disseminação de que o sexo, que antes, na Pandeia grega e em Roma, na Grécia e em Roma, o sexo não era tabu. Ele era uma organização natural do sujeito a partir dali. A igreja que começou a constituir isso a partir de um desenvolvimento de uma moral extrema. Então, tem essas construções que a gente precisa ver também quando fala do jovem. O jovem hoje, ele é uma coisa muito, muito, muito recente. Inicialmente, não existia essa personificação. Ele era uma criança e, a partir desses momentos biológicos, ele se tornava um sujeito que poderia se reproduzir e ele era colocado no lugar do adulto. E isso foi corrente durante muito tempo. Quando isso começou a mudar? Quando começamos a falar de direitos da mulher, quando começamos a falar que existe um lugar entre a criança e o adulto que precisa de um determinado cuidado, e esse cuidado tem muito a ver com a questão da educação e da construção do saber, e aí a gente começou a olhar para isso de uma forma diferente. Mas, inicialmente, a gente tinha isso, a gente tinha crianças e adultos. Na Idade Moderna, a gente já começa a olhar para outras coisas. Então, a imagem que ilustra aqui são crianças que eram trabalhadores também. Começou-se aí um movimento de tentar olhar para isso de uma outra maneira, mas ainda assim era bastante incidente. Era uma criança e, a partir de determinado marcador, ela vai trabalhar. E existe a mulher, que ela também, em alguns determinados lugares, ela poderia trabalhar, mas ela teria uma organização focada numa reprodução. Então, tinha a ver muito com esse desenvolvimento de lugares. E daí, prover e servir. E isso, ao tempo todo, foi massacrando o nosso psiquismo coletivo, e até hoje a gente carrega isso. Só que não é que é certo ou errado, mas em alguns momentos a gente precisa rever essas questões. Porque no meio de tudo isso tem direitos, deveres, responsabilidades, direitos adquiridos. E o que a gente encontra no set analítico são adultos recentes que estão vivendo numa época moderna, contemporânea, mas muitas vezes com valores que não condizem com o lugar onde eles estão inseridos. E isso causa uma problemática psíquica. Isso causa uma dificuldade na exposição, na organização do saber próprio, nas experiências em si. E a gente encontra isso no set analítico, assim, aquela necessidade do jovem prover, aquela necessidade da jovem servir. Entretanto, no set analítico, o que a gente encontra? Que muitas vezes esse jovem que vem do prover, ele fala, mas eu cresci ouvindo que poderia ser 50-50. Eu poderia estar com a minha parceira e a gente trabalhar de uma maneira diferente, porque ela também tem direitos a determinadas coisas, assim como eu tenho. Só que daí o massacre promovido, que em termos culturais é tão grande na relação com a moralidade, que esses jovens são destituídos do próprio desejo. E muitas vezes isso se torna um sofrimento extremamente intenso para eles. Então, olhar para isso faz parte de uma construção do sujeito da atualidade. Eles precisam ser acolhidos a partir da própria fala, eles precisam ser acolhidos a partir da própria escuta. Dentro dessa organização da história do adolescente, na Idade Moderna, o jovem já foi colocado num lugar de trabalho. Então, a gente está falando de revolução industrial. A partir de agora, nós vamos ter máquinas trabalhando para nós vamos ter tempo de qualidade, nós vamos nos desenvolver tecnologicamente, a gente vai ter um lugar assim para nós podermos pensar a nossa vida em si. Esse era o sonho. A grande realidade é que a revolução tecnológica trouxe mais trabalho para nós, porque também trouxe uma nova visão a respeito de lucro. Então, por mais que as empresas possam usar essa dinâmica de produtividade em si, acho que a palavra produtividade é muito interessante, né, na atualidade, e ela vem atravessando uma mutação, uma mudança, né, e de como a produtividade em si, ela se tornou até nociva para nós, o excesso de trabalho, que a gente não consegue lidar com o nosso campo social e falar, temos um problema com excesso de trabalho.
a gente diagnostica, a gente chama de burnout. No burnout, eu posso ir receber uma medicação, posso tomar essa medicação, posso até me ausentar alguns dias fora da empresa, mas para quê? Para voltar para lá, para continuar produzindo. Então, eu não tratei efetivamente o problema, eu tratei o sintoma, eu organizei o sintoma a partir de uma medicação. Então, essa força de trabalho também é constitutiva da contemporaneidade, ela começou lá atrás. Os jovens nessa dinâmica de eu preciso trabalhar. É isso que a gente encontra hoje, eu preciso fazer dinheiro. Só que se na década de 80 a nossa questão geracional tinha uma construção a respeito de como a gente ia fazer a nossa organização a respeito do dinheiro em si, isso foi escalando a partir da tecnologia para outros lugares extremamente mais nocivos. Então, hoje, o que a gente encontra muitas vezes? Jovens que acham que a partir de determinados vídeos do TikTok, ensinando com que eles ganhem dinheiro, em um ano eles vão ter R$1 milhão. Simplesmente sendo e trabalhando exaustivamente durante aquele tempo. O que esse pessoal não ensina para esses jovens é que, caso eles falhem, eles estarão sozinhos. Então, trabalha-se tanto essa força de trabalho, essa pungência de que ele por si próprio pode se resolver, que isso também começou a esvair para outros lugares. Então, essa resolução do eu resolvo também está indo para o campo da sexualidade, também está indo para o campo das relações humanas, o do it yourself em um outro lugar. Então, se eu me basto, eu preciso me bastar. Porque estão dizendo aí, na rede social, eu vejo que algumas pessoas se bastam, então eu consigo me bastar também. Eu posso dar conta de mim mesmo. Na Idade Moderna, a gente teve esse começo desse desenvolvimento de linguagem. A gente começa aí a falar desse discurso, e que resvala até hoje para os nossos jovens, e para nós também, né? E aí, eu falei um pouquinho sobre isso, a puberdade como limite biológico e reprodutivo. Não havia o campo da experiência adolescente. Não havia o campo do jovem. Havia um campo de eu era uma criança, eu era um infante, eu era uma pessoa frágil, e a partir de agora, meu corpo está dizendo assim, você já pode ser um adulto, se vira aí, vamos reproduzir, vamos povoar, você precisa comprar uma casa, você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa perpetuar, e aí a roda continua girando. E é isso que a gente ainda encontra na atualidade em termos de sofrimento. E essas coisas, mais uma vez, não é que elas estejam erradas, mas nós estamos num outro momento nosso de desenvolvimento. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender e abrir escuta para esses jovens a partir do próprio desejo deles. Isso não é nada simples. Não é nada simples porque esse retorno freudiano, o recordar, repetir e elaborar, esse retorno a um lugar onde eu não sentia nada, onde eu estava ali só flutuante, e eu era servido, eu me alimentava, eu nem me alimentava, eu era alimentado, eu só existia e era muito bom, quentinho e tudo mais, esse retorno o tempo todo é também uma dinâmica da atualidade. Por quê? Porque a gente está sofrendo pra caramba. E os nossos jovens estão sofrendo mais e mais. E quanto mais a gente não abre escutas profissionais, escutas de éticas com esses jovens, pior a tendência de eles e disso só escalar. Porque se a gente pensar em escola, se a gente pensar em violências, no plural, se a gente pensar em machismo, se a gente pensar em misoginia, a gente tem caso disso todo dia ainda. E a gente precisa ter espaço de acolhimento para os nossos jovens. Não é apenas biologia. Hoje a gente pensa o sexo como algo que dá prazer. Ele não é apenas para a reprodução. Junto com tudo isso, a gente, no avanço disso, uma outra coisa avançou, que eu acho que é impreterível para a gente conversar em termos de desenvolvimento jovem, que é a visão de cultura expandida, que é a construção da cultura e a importância das vivências. Cultura aí não apenas arte, mas também arte, não apenas o que nos incide como base de entretenimento ou de construção de saber, mas também de vivências a partir do ambiente, vivências a partir do coletivo. A cultura, ela evoluiu exatamente no mesmo contexto, no mesmo tempo que os jovens começaram a evoluir. Então, a cultura e os jovens, eles são basicamente uma mesma coisa.
E quanto mais a gente deixa isso de lado e não consegue encontrar maneiras de acolher esses jovens, pior fica a cada geração que passa. Então a gente tinha uma geração, a minha geração dos anos 70, dos anos 80, quando eu era adolescente, a gente teve uma abertura cultural muito grande. Nos anos 90, mais ainda. Nos anos 2000, com a chegada da internet, de um jeito absurdo. E a ideia é que isso sempre vai ampliar-se. Só que, mais uma vez, se a gente não usar isso que a gente tem para o nosso próprio benefício, em termos de como nós vamos acolher esses jovens, a gente está perdendo muitas oportunidades. Porque as janelas tecnológicas, elas vão diminuindo. Se de 1800 até 1900 eu tinha uma janela tecnológica, conforme a evolução tecnológica vai acontecendo, essa janela vai sempre diminuindo. E se nós não acompanharmos essas possibilidades, esses jovens, cada vez mais, eles estarão em pontos opostos de uma construção social. Então, existe muita organização e muita respeitabilidade a partir dessa construção de sujeitos. Então, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, trago uma provocação. O quanto dessas dinâmicas ainda não estão presentes no nosso dia a dia. Enquanto das dinâmicas constitutivas de trabalho, de produtividade, de determinadas questões morais, elas não estão alinhadas à contemporaneidade, e esse é um dos grandes sofrimentos do nosso próprio mal-estar da nossa época. Isso a gente encontra muito no set analítico, muito. E se nós não nos organizarmos no nosso psiquismo em relação ao que nós vamos fazer com isso, como sociedade e como indivíduo, a gente não tem como acolher os jovens a partir daí. Qual é o grande problema que a gente encontra no set analítico hoje com os jovens? Comunicação. Os pais não conseguem se comunicar com os seus filhos. Os cuidadores, eles não têm tempo, porque eles estão hiper trabalhando. Eles estão fazendo horas extras, eles estão o tempo todo fazendo alguma coisa para prover alguma coisa para essa casa, quando, na verdade, ele nem acompanha o crescimento dos filhos, porque ele precisa prover. E isso é extremamente doloroso para esse jovem. E aí há uma desconexão a partir daí. E muitas vezes a questão da terceirização, que também é um marcador importante para o que a gente está falando aqui, também encontra esse impacto na saúde mental. Então o pai, o cuidador, muitas vezes, ele não quer ter a responsabilidade daquela problemática adolescente. Então ele terceiriza para o psicólogo, ele terceiriza para o psiquiatra, ele terceiriza para o psicanalista. Por quê? Porque ele não tem tempo, ele está cansado. Então é muito comum hoje você falar com adultos e o adulto fala assim, cara, eu só trabalho, eu não tenho férias há 5, 6, 7 anos. E aí, qual foi a última vez que você passou um tempo com seu filho? Daí ele chora. Aí ele fala, não sei, eu não lembro. Quando eu chego ele está dormindo, quando eu saio ele está indo para a escola, final de semana eu trabalho, o WhatsApp não para, e daí nos pequenos momentos que eu tenho, eu quero ver a rede social, e daí eu fico no Instagram rolando as coisas infinitamente. A gente fala do adolescente fazendo isso, mas a gente esquece do cuidador fazendo isso. Porque eles estão se espelhando no que a gente constrói. Nós somos um exemplo para esses jovens. Então, a manutenção do que nós fazemos é importante para que eles possam se basear em termos de desenvolvimento cognitivo até. Porque só quem sabe como o jovem gosta de estar em ambientes abertos e ter experiências reais, com o toque, com o cheiro, com as experiências de vida mesmo, em que aquela que ele vai criar uma marca minêmica em si, a incidência do sol. Uma vez eu ouvi um jovem falando assim, eu nunca tinha parado e sentido o sol no corpo, é legal pra caramba. Pô, olha isso, é o sol. Mas seus cuidadores, como você só trabalham. E você, como faz, fica no computador. Faço aula online e tal. A clínica do adolescente é uma clínica de cuidadores. A gente tem que deixar isso muito claro. Pensando nisso, eu trouxe algumas outras fotos interessantes também da história, né? Então, crianças, literalmente, trabalhando numa fábrica têxtil. Uma coisa muito comum durante a Idade Moderna era crianças limpando chaminé. Por quê? Porque elas cabiam naqueles espaços. E elas morriam ali dentro, elas caíam, elas se machucavam. Era normal trazer a criança para fazer esse tipo de trabalho. E aí também pensar em construções militares, desde muito cedo, já sendo promovidas ali na mente do nosso jovem, e de como eles vão sendo
aos poucos cooptados ali por determinadas estruturas de poder também. E não é que o exército seja ruim, o Sandro não está criticando o exército. O que eu critico muito é a formatação da atualidade em relação à cooptação desses jovens baseados em sofrimento. Então, eles precisam ter essas escolhas, eles precisam olhar para si próprios, eles precisam ter uma percepção de vida, eles precisam ter uma relação melhor com o próprio desejo. Falando em desejo, a gente vai para a segunda parte, falar um pouquinho de base psicanalítica e subjetividades na adolescência. E tem muito de adolescência, tem muito de puberdade na psicanálise, mas não necessariamente pelo nosso querido Freud. O Freud, apesar de ter nos dado a teoria da sedução, a teoria básica, de que toda a repressão a respeito do sexo em si, a histeria, tudo que nos assola quando adultos, aconteceu como trauma na infância, e isso deu uma abertura muito grande para a gente debater, e ele foi reformular isso posteriormente, mas inicialmente foi interessante, porque isso nos levou também à construção da sexualidade expandida, que é talvez o conceito mais rico de Freud. Eu não tenho apenas prazer genital, eu tenho prazer a partir da busca de outros lugares, de outros objetos de desejo. Isso é riquíssimo para a gente pensar o sujeito, para a gente pensar o psiquismo do sujeito. Mas, querendo ou não, Freud passou por alguns lugares ali, mas a época também permitia que ele não adensasse isso, mas ele, nos textos dele, ele não se interessou tanto assim pela puberdade, tá? Ele deu pouca atenção aos jovens. Ele poderia ter dado mais, mas não fazia muito parte da construção que ele estava fazendo ali. Então, tudo bem. A gente teve outras pessoas que vieram e se interessaram por esse desenvolvimento. Um deles foi a própria filha do Freud, a Ana Freud, que teve o foco da psicanálise muito organizado na relação com a infância. Então, se o foco era na infância de Freud, pois era a fase pré-adulta, então eu era criança, durante o tempo biológico eu desenvolvo meu psiquismo, a gente vai ter o retorno do recalcado, a partir do complexo de Édipo, lá pelos 4, 5 anos. Ele ainda elaborou alguma coisa na relação com o desejo, mas ainda assim a clínica de Freud foi muito focada na idade adulta. E está tudo bem. E também foi muito focada na construção de como nós vamos escutar essa criança a partir do setting analítico adulto. Então, a Ana Freud, ela foi essa grande protagonista das relações com a infância e também com esse momento da pós-infância, que era um momento que estava começando a ser desenvolvido a partir de bases educacionais. Existia uma abertura de discurso para esses jovens não precisam trabalhar apenas, esses jovens precisam constituir bases de saber. Por quê? Porque daqui a pouco a próxima geração só vai trabalhar. Então, alguns deles precisam ter conhecimento. Então, a pedagogia começou a ganhar um novo corpo aí, a educação em si começou a ganhar um novo corpo aí, e a Ana Freud foi essa pessoa que olhou para isso de um outro lugar. Mesmo Freud, sério, o que a gente encontra a respeito dos dois, Freud não se interessava por essa dinâmica. E eu gosto muito de trazer a Ana Freud para esse contexto, exatamente porque eu acredito que sem uma base pedagógica a gente não consegue nem falar de psicanálise. A gente, cada momento que a gente for falar de sofrimento em si, singular e coletivo, a gente vai voltar para uma questão educacional. Vai ser muito complexo a gente tirar a educação do meio desse desenvolvimento psíquico do sujeito. Porque, além da base de saber, da base de conhecimento, é talvez o primeiro grande lugar coletivo que os jovens estejam inseridos. É o primeiro contato com base de saber muito amplas na figura do professor. É um lugar onde passa-se muito tempo nas trocas / transferências, que eu acho muito importantes a partir daí. E muitos jovens, na organização simbólica do retorno do recalcado, eles destituem o pai e a mãe, os cuidadores de um determinado lugar, e muitas vezes eles se espelham em professores. Por quê? Porque tem uma dinâmica transferencial acontecendo. Existe um outro tipo de acolhimento que a pedagogia traz que a gente não encontra em casa. E é natural, são pessoas ali que estão dentro do meu convívio. Então, a Ana Freud teve essa grande sacada de olhar para as crianças na relação com a base educacional, que nos trouxe depois Donald Winnicott, que nos trouxe, dentro dessa época, quem se preocupava muito com a base educacional também é a Sandor Ferenczi.
Mas a Ana Freud foi essa pessoa que deu essa outra estrutura para tudo. Por mais que algumas pessoas pegaram alguns conceitos dela, e algumas coisas que ela desenvolveu não estão assim bem construídas, ainda assim ela é algo importantíssimo para a gente unir termos como psicanálise, pedagogia, educação, crianças e adolescentes. Então, muito do que a gente encontra posteriormente a isso veio das dinâmicas propostas por Ana Freud. Então, dentre os Freuds, dentre pai e mãe, houve-se aí uma visão um pouco mais do que incidia sobre ela, a filha, tratando isso como um sofrimento real. E houve, de uma maneira simbólica, o cuidador preterindo a construção dessa adolescente. Eu acho importante a gente falar dessas coisas, porque é assim que a gente vai caminhar nas trocas. Junto com tudo isso, a respeito da psicanálise em si, vamos pensar o jovem, depois de tudo isso, tivemos Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, construção da idade da era moderna. O jovem em si, nos anos 60, nós somos muito incididos pelos Estados Unidos, nós somos muito incididos pela cultura estadunidense. Então, eu trouxe algumas coisas aqui muito focadas nisso, para a gente deixar o debate mais amplo. Mas nos anos 60, por exemplo, o que a cultura construiu a respeito do jovem? Era um cara chamado James Dean. E o que ele era? Um rebelde. Ele era um rebelde, ele não aceitava as regras, ele não conseguia organizar minimamente construções ali a respeito do que ele queria ceder, do que ele iria ceder, do que ele ia impor, ele não queria limites, ele queria fazer o que ele quisesse. O jovem rebelde. O que é isso, além de um grande retorno do recalcado? Então, a construção da cultura passa por esses espaços. E a construção da cultura também passa em colocar a mulher em determinados lugares e o homem em outro. Então, eu sou um selvagem, o homem é um selvagem, o homem é um animal, o homem tem a coisa do caçador, que a gente ouve de vez em quando, e a mulher sempre de fundo, a mulher sempre observando, porque a mulher é frágil. Porque a gente sabe que não é assim, certo? A gente sabe que a mulher, ela sustenta o desejo muito mais do que o homem. Ela dá muito mais conta das coisas do que o homem. Mas dentro dessa estrutura, dessa construção machista que a gente tem, é sempre colocado desse jeito: prover, servir. E até hoje a gente encontra isso. Nos anos 70, há uma abertura maior para a cultura, há uma abertura também para a discussão dos direitos da mulher, e há também uma coisa da propriedade a respeito do flower power, a respeito da liberação das drogas, a respeito de uma certa liberdade a partir daí. Então, os jovens já têm uma outra contextualização, eles já têm um outro visual até. Então, diferente de antes, cabelo cortado, arrumado, roupas extremamente justas, que emulavam, de certa forma, uma certa respeitabilidade, agora não. Nos anos 70, a gente precisa rever isso, a gente precisa conversar de novo sobre isso. De novo, de certa forma, mas de uma forma muito mais muito mais amplo, né? E aí falar esse direito das mulheres, aí os primeiros debates sobre relações homoafetivas, que sempre existiram, mas dentro de uma construção... Olha que interessante isso, né? Grécia, Roma, legal. Relações homoafetivas, não tem problema nenhum. Construção da moral, a partir da Idade Média, bum, não podemos mais ter relações homoafetivas. Por que a gente fala sobre tudo isso? Porque isso incide sobre o jovem. As dúvidas sobre sexo, elas são gigantescas. As dúvidas sobre a própria sexualidade são imensas. E aí, o que a gente faz? A gente não conversa com eles, a gente não dá minimamente uma base educacional sexual para eles, eles vão no Google. E no Google, a primeira coisa que eles vão encontrar, talvez agora, hoje, na atualidade, eles encontram um resumo feito por IA. Mas o segundo clique que eles vão dar, provavelmente eles vão cair na pornografia. Por quê? Pela dúvida de sexo. Então a gente tem uma certa responsabilidade como cuidadores a partir daí também. E dentro dessa época começou-se a abrir todo esse debate, toda essa desconstrução do que era antes, para o que viria a ser posteriormente. Chegando na década de 80, e eu adoro essa imagem. Eu adoro essa imagem porque é um dos meus filmes favoritos. E eu adoro essa imagem porque ela começa a colocar alguns outros dilemas e algumas outras representações importantes na questão dos arquétipos.
Então, se antes eu tentava ser um rebelde, e se na década de 70 era todo mundo dentro de um desenvolvimento de liberdade, aqui a gente já começa a falar, esse cara é o esportista, esse é o nerd, essa é a menina popular, essa é a menina retraída, e esse é o rebelde. E o Clube dos Cinco fez uma coisa interessantíssima nos anos 80. Colocou esses 5 figuras dentro de uma biblioteca como castigo. E eles tiveram que conviver entre si. Aí a gente também fala de uma liberdade maior a respeito de construções de identidade que eram preteridas nos anos anteriores. Então, se a gente falar de identidade, a gente está falando disso apenas a partir da década de 80. Não que não houvesse na década de 70. Mas nos anos 80, houve uma certa apropriação dos jovens para essa construção do que me representa. E aí a cultura, de uma forma geral, pegou os arquétipos junguianos e também construiu alguma coisa a respeito disso também. As redes sociais, elas vêm a partir dessa dinâmica. A construção de o que vai ser, o que se vai receber, o que ele está vendo, o que ele não vai vendo, tudo para uma construção de consumo. Então a gente começava a ver, inclusive, outros tipos de cores. E a gente começava a entender que a gente ia viver numa sociedade de consumo, porque existia uma camiseta da Nike que estava com o esportista, mas ela começou a ser divulgada como um objeto de desejo. E daí a estrutura que nós temos hoje de consumo, ela começou nesta época. E aí a gente queria coisas, a gente precisava comprar coisas que representassem a nossa identidade. Nos anos 90, eu vou pular a parte estadunidense e eu queria lembrar vocês, lembrar ou informar aos que não conhecem, que a gente também teve uma construção disso no Brasil. A gente teve, principalmente pela TV Cultura, alguns momentos de abraçar a adolescência. Um deles ficou muito famoso, que era Confissões de Adolescente. Está ali a Débora Seco, que foi, acho que, a que se tornou mais conhecida delas aqui. Mas a gente teve também uma visão particular dentro de um conceito brasileiro de desenvolvimento de dinâmicas da família. E aí a TV Cultura, ela foi esse grande marco de falar sobre isso. Porque antes o que a gente tinha? Telenovelas, a gente tem até hoje. Mas esse desenvolvimento do Confissões de Adolescente, ele foi um marcador para a minha geração, porque eu ouvia minhas amigas falando sobre isso, e eu via os meus amigos sexo masculino que também assistiam, mas tinham vergonha de falar que assistiam. Então, esse desenvolvimento da base cultural, ele passa por esses passos de até onde eu consigo ir para prover meu próprio desejo. Então, foi uma época bastante rica para a gente conversar sobre isso. Então, abertura econômica, mais coisas, mais funções a respeito de objetos de desejo, e principalmente uma certa apropriação do desejo feminino ali. Então, a mulher começando a se posicionar de uma outra maneira junto a isso. Isso não quer dizer que os homens gostaram, isso não quer dizer que a estruturalidade do machismo foi colocada de lado. Porque a gente vê isso resvalando na atualidade de uma maneira bastante impactante. A imagem que eu trago para vocês dos anos 2000 é esse filme chamado 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E essa é a importância para mim do cinema em muitos aspectos. Porque o cinema, ele mostra o mal-estar de determinadas épocas. Então, a gente pode ver, se fizer um estudo, uma análise dos filmes que estão no contexto de cada época, a gente vai ver que eles estão ali falando sobre determinados medos, determinados mal-estares a partir dali. E os anos 2000 foi um ano muito aberto para tentar entender como o jovem se posicionava no mundo. Era um dos grandes dilemas. Mas aqui também a gente tem uma outra coisa importante. A gente ainda tem determinados arquétipos, mas a gente tem a inclusão de raças e pessoas de outros países ali. Então, eu tenho um latino, eu tenho começando a ter uma presença negra um pouco mais ampla. Há uma abertura de cores para isso. Por mais que seja discursivo, por mais que poderia ter sido feito mais, ainda há uma preocupação de inserção desse jovem a partir de outras cores. Porque, na verdade, a questão do racismo, por exemplo, a questão do racismo sempre é uma questão. Não deixou de ser, provavelmente não vai deixar de ser. E aí, quando os jovens identificam pessoas da mesma cor nas produções, isso mexe com a autoestima delas. E que não sejam produções que só estigmatizam determinados conceitos. Então, houve aí uma abertura nos anos 2000 para a gente poder falar de coisas mais amplas a respeito disso. Não era ideal, mas era um começo. Um outro marcador dos anos 2000, olha a finura dessas pessoas.
Olha a magreza dessas pessoas. Isso tudo a gente começou a sofrer nessa época e resvala até na atualidade. Então, esse conceito do corpo perfeito, esse conceito do corpo branco, esse conceito dos cabelos, tudo isso é uma construção social que tem a ver com estruturas de consumo. E quem mais é incidido por isso é o jovem. 2010 a gente teve um up a partir daí num canal chamado Nickelodeon. O Nickelodeon era um canal basicamente feito para adolescentes estadunidenses, tudo bem, mas que também era trazido para cá, mesmo que a partir de TV a cabo e tudo mais, mas incidiu muito sobre esses jovens. A gente não está falando exatamente de jovens periféricos, por exemplo, tem isso também, mas hoje a gente está aqui num grande geral, tá? Um grande generalismo. E o Nickelodeon foi esse canal constituído a partir de uma visão do jovem, de uma visão do adolescente. Então, trazia uma linguagem poderosa, a partir de colocar o jovem em um determinado lugar de fala. E aí até tinha os primeiros momentos também de se falar a respeito de um certo empoderamento, que foi importante dentro disso. Tem alguns problemas esse modelo? Claro que tem, todos os outros modelos também têm. Mas há uma importância significativa cultural aqui, porque essas pessoas que estão ali em 2010 assistiram Zoe 101, Drake e Josh, esses produtos, elas estão mais ou menos com uns 25 anos hoje. Elas estão com uns 30 anos hoje. Então elas olham para isso daí com um determinado carinho. Assim como eu olhava para as produções da minha época. Então a gente também tem que, não precisa assistir tudo, mas a gente tem que conhecer minimamente do que eles estão falando. A gente tem que ter minimamente um interesse do que atravessa o subjetivo deles. E aí eu trago uma pequena provocação para vocês. Se o mal-estar da nossa época é representado a partir de determinados marcadores culturais e que resvalam na nossa subjetividade dentro de uma construção social, eu acho que euforia representa demais o adolescente da nossa época. Não tanto quanto é o adolescente estadunidense, que está extremamente adoecido por N fatores, mas isso aqui resvala em nós também, que é, tenho que estudar mais, tenho que estar acordado, as questões do TDAH, as novas doenças da alma, o uso excessivo de redes sociais, a coisa da popularização das drogas lícitas, então a medicação excessiva, tudo isso a gente está vendo aqui. E euforia é um recorte assim doloroso do que é o adolescente na atualidade. Mas às vezes a gente precisa ver esses recortes. Então, trouxe a euforia como essa constituição de onde nós estamos no momento. Um momento muito curto da adolescência, um momento que tem muitas escolhas a serem feitas e cobranças extremas sobre cada um desses jovens. Então, questões de trans, questões de gênero, questões de raça, questões de como eu vou me posicionar no mundo, tudo isso é muito impactante para o jovem da atualidade. Então, sendo um tempo curto que está entre construções e desconstruções, infância e adultez, será que o jovem tem pouca coisa para resolver? E aí, quem fez o meu curso de psicanálise e adolescência, o curso curto, não essa pós-graduação que a gente está falando agora, muitos tiveram um impacto muito grande com esse slide. Esse slide mostra um garoto, sexo masculino, biológico, e uma garota, sexo feminino, biológico. E eu começo a colocar aqui a quantidade de coisas as quais, e aí faltam coisas ainda, a quantidade de coisas que eles vão ter que lidar em um espaço tão curto de tempo. Despedir da sua infância, se tornar um adulto responsável, pensar na alimentação, porque ele tem uma mudança alimentar a partir dali também, como ele vai usar a internet e redes sociais, como ele será usado por essas tecnologias, pensar em como a estrutura de consumo muitas vezes é direcionada para o jovem. Então, pensar o valor de um iPhone, por exemplo. Ou pensar o valor das marcas que eles tanto gostam. Ou pensar minimamente em quanto custa um tênis hoje. Bissexualidades e sexualidades, no plural mesmo, eles vão trazer para o set analítico, eles vão querer falar sobre isso. Muitas vezes porque eles não conseguem conversar com os cuidadores. E às vezes, quando eles conseguem trazer para os cuidadores, muitas vezes eles têm vergonha de perguntar outras coisas. Então, o set analítico também é esse espaço. Eles vão ter uma dinâmica de tentar entender ou agradar aos pais, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter uma preocupação muito grande de que eles poderão ser ingratos
afinal eles cuidaram tanto de mim, eles fazem tudo para mim. Junto com isso, encontrar um grupo identificatório, sabe? Onde eu me encaixo? Quem é o meu coletivo? Com quem eu vou fazer trocas efetivamente? A dinâmica do primeiro emprego, eu preciso dar um jeito de me sustentar. Cuidadores que não têm o menor problema em falar assim, olha, se vira aí, porque quando você fizer 18 anos, você vai para a rua, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, faça escolhas a partir daí. Relações parentais. Então, como é a minha posição em relação aos meus cuidadores? É uma época em que eu destituo esses cuidadores de um determinado lugar de admiração e os coloco num lugar de normalização. Pensar a dinâmica da primeira relação sexual, ela é extremamente impactante para esses jovens. Ela pode ser extremamente violenta para eles, muito mais para a mulher, mas também para os homens. Os afetos, as formas de sofrer e as formas de sentir. O que eu posso? Eu posso demonstrar sofrimento? Eu posso abertamente chorar na frente dos meus cuidadores? Eu posso mostrar que eu estou num momento de fragilidade? Atualmente, na maior parte das pessoas, não. Lidar com os preconceitos, políticas e religiões, aí, eu vou ter que escolher, meus pais são da determinada religião, eu não sei se eu devo seguir, eu quero ter um posicionamento político, eu quero mudar o mundo. Ao mesmo tempo, a gente cada vez mais fala assim para eles, olha, o clima está acabando, se vira aí, vai sobrar para vocês. Então, eles têm esses pesos de outras gerações que também se encontram ali no set analítico. As drogas lícitas ou ilícitas, isso é uma dinâmica muito importante, porque o que são drogas lícitas? São drogas como cigarro e bebida alcoólica. Ele encontra essas coisas em casa. Então, dependendo da dinâmica que os cuidadores têm com isso, também pode se tornar a dinâmica dos nossos jovens. Então, a gente está tão preocupado com as drogas ilícitas, mas talvez um whiskinho no final da noite esteja dando muito mais base para esse jovem, para ele começar a ter contato com um determinado vício. Um vício aceito em sociedade? Sim, mas ainda assim um vício. Uma adicção muito complexa. Troca de amigos, então ele tinha um grupo de amigos e agora ele quer uma outra turma, ele quer conhecer outras coisas, ele viu outros espaços, ele quer fazer parte de outras dinâmicas e experiências. Ter o futuro resolvido, aos 18 anos eu preciso ter tudo definido. Eu preciso ter um emprego, eu preciso ter uma vida, eu preciso ter escolha disso, escolha daquilo, eu preciso comprar uma casa. Ao mesmo tempo, hoje em dia, com a base econômica que a gente tem, não só Brasil, mas mundial, isso tudo muda. E existe uma interferência geracional dentro desse contexto. Então, o que meu pai entendia como algo necessário, como a compra de uma casa, talvez eu não entenda assim. Talvez eu entenda de uma outra maneira, talvez eu possa trabalhar outras formas de lucro. Só que o que meu pai vai dizer? Poxa, mas você tem que comprar uma casa. Casa é um bem. Esse dinheiro que você está colocando aí nas aplicações pode acabar de uma hora para outra. Então, são relações de desejo dentro dessa construção. E aí eu falo com meu avô tem outra opinião. E hoje, a nossa saúde, ela é expandida. Tecnologicamente, em termos de fármacos, a gente, na verdade, está vivendo mais do que qualquer outra geração. Então, é comum o jovem estar no setting analítico com uma dinâmica com 4 gerações. A dele, 5 gerações, às vezes. A dele, a dos pais, a dos avós, a dos bisavós dentro disso. E, às vezes, algumas pessoas que estão permeando aquele ambiente que ainda assim têm as opiniões diferentes das dele. Então, são gerações demais opinando sobre o futuro de um jovem. Além de tudo, causas sociais são engajados. Esses jovens, hoje em dia, eles gostam de engajamento. Acho que o adolescente, de uma forma geral, ele sempre gostou de causas sociais, ele sempre se sentiu engajado. Só que, nesse espaço de tempo, eu preciso fazer algumas escolhas. E se eu permito que ele esteja na internet o tempo todo, ele provavelmente vai ser cooptado por grupos de poder que queiram usá-lo para próprios fins, para fins próprios, para necessidades individuais daquele grupo. Então a gente não tem tiroteio nos Estados Unidos à toa. A gente não tem aqueles jovens cooptados por discursos machistas, misóginos, e que estão perpetuando atos tão horríveis. Existem grupos por trás disso. A internet é isso. A gente fala de uma certa regulamentação da internet por isso. A gente não fala de censura, mas a gente precisa minimamente ter uma regulamentação para a internet. Por quê?
Se a gente pensar em alimentação, a gente tem regulamentação. Se a gente pensar em automóveis, a gente tem regulamentação. Se a gente pensar em praticamente tudo que a gente consome, a gente tem regulamentação. Por quê? Porque isso cria determinados limites de até onde pode se ir e até onde está sendo nocivo. Então, a regulamentação das redes não é uma brincadeira. Coopta-se aí a dinâmica de vão cercear a sua liberdade de expressão. Mas não é. Quem está sofrendo com isso são nossos jovens, são as nossas crianças. Nós não conseguimos lidar muito bem com a internet. Imagina essas pessoas que ainda não têm uma base experiencial e que têm uma tecnologia à mão o tempo todo. A dinâmica do se virar e ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro de algum jeito, eu preciso ser provedor. Sair de casa, cobrança de vários familiares. Vai ter a sua própria casa. Cuidadores que falam, eu já cuidei, eu não quero cuidar mais. E a grande realidade é que a contemporaneidade permite que esses jovens tenham uma base mais crítica e eles não queiram mais sair de casa. Então, você vai ter esse monte de problema que eu estou mostrando aqui para vocês. Parte deles pode ser minimizado se ele não sair de casa. Em casa eu tenho comida, eu tenho cama, eu tenho roupa lavada. Então, ele está saindo muito mais tarde de casa. Inclusive quando está trabalhando. Ele vai sair lá para os 25 anos depois, ele já está trabalhando há uns 3 anos, fazendo o que ele tem que fazer lá. Mas ele só vai sair de casa depois de um grande tempo, o que causa uma angústia muito grande nos cuidadores. A internet e as comparações. Então, eu estou triste, eu estou infeliz. Eu vou na internet e eu vejo uma pessoa feliz. Aquela pessoa parece ter um método para se tornar feliz. Então, se eu seguir o método daquela pessoa, eu também me tornarei feliz. Só que daí a gente vende curso que não serve para muita coisa, a gente faz investimento que não faz sentido. Por quê? Porque eu não tenho um contato mínimo com o que eu gostaria de me tornar. Então, eu fico sempre numa visão de um grande outro, eu fico sempre numa visão de atender uma demanda do meio. Pensar a biologia na relação com hormônios. Está tudo mudando. Agora tem pelo, agora tem seios, agora tem pelos pubianos, o meu membro está de uma forma diferente, eu estou mais alto, eu estou mais corpulento. Tudo isso incide sobre o jovem. E a gente não tem mecânica. Se a gente colocar a proposta geral de consumo, esse jovem que tem um pouquinho mais de peso, ele vai achar que o ideal dele são aqueles jovens que eles veem nas séries. Aquele cara corpo malhado, aquele cara que parece, na verdade, que tem. Ele se passa por adolescente, mas ele tem 28 anos. Então, cria-se ali uma dissonância a respeito do que eu poderia ser e do que eu efetivamente gostaria de ser. E eu crio essas perspectivas baseadas no imaginário. E corro atrás delas o tempo todo. Quando a gente está vendo de jovem tentando malhar e tomar whey e viver disso, só para ter um determinado corpo perfeito. Relações de poder, estrutura da sociedade extremamente falocêntrica. A gente vai ter essas dinâmicas. A gente teve a minissérie Adolescência, que impactou praticamente todos nós que assistimos, né? Trazendo essa coisa dos red pills, esse discurso extremamente machista. Por quê? Porque a sociedade vê que uma manutenção de direitos femininos, ela também esses direitos essa ascensão desses direitos é colocados como uma ameaça ao homem que era antes, ao homem que é viril, ao homem que sustenta, ao homem que provê. Só que a mulher também pode prover. E o homem também pode servir. Só que a gente fala sobre isso? Não. A gente deveria falar mais? Claro que deveria. Na questão das mulheres, mas também dos homens, a questão da menstruação. O que a gente vê de jovem que tem o primeiro período de menstruação, a primeira menstruação, sem o mínimo cuidado, é gigante. E eu não estou falando de classes sociais desfavorecidas apenas. Além de tudo, isso falando da mulher, vamos falar do homem. O homem que não sabe o que é uma menstruação. O homem que, numa brincadeira cultural expandida, da cultura expandida, ele tem nojo da menstruação. Ele não quer saber da menstruação. E daí a gente não pode lidar com a coisa do que não é perfeito. Então, a busca dessa perfeição em si. Sabe? A gente não está falando de bonecas e acessórios e coisas que a gente não precisa cuidar à toa. Isso aí tudo é reflexo do que vem sendo construído há muitos anos. A masturbação, a gente não consegue falar direito sobre o que ela é e do que ela pode ser dentro de uma intimidade entre casais. Mas muitas vezes sendo utilizada como uma relação com um determinado estresse. Então, os jovens hoje em dia, eles têm tanto acesso à pornografia
que eles têm na masturbação aquele momento de alívio. E aí eu me vicio nisso. E daí, se eu me vicio nisso, um vício, assim, bem entre aspas, não uma adicção, mas perpetuando uma rotina, para desestressar de alguma maneira. Poderíamos falar sobre isso também, no sentido de que ele está muito mais intenso nisso pelo acesso à pornografia, uma questão mais masculina, de que ele não quer mais ter relações humanas, dá muito trabalho ir encontrar uma menina, conversar com ela, ou encontrar mesmo um rapaz, e começar a ter relações com ele. Ah, o sexo é problemático, tem que começar... Não, a sociedade da velocidade, a sociedade da performance, faz com que o jovem hoje em dia se resolva com a pornografia. Então, em 2 minutos ali, ele tira aquelas coisas da cabeça e continua trabalhando, continua a fazer o que eles têm que fazer, mas relações humanas acabam sendo perdidas a partir daí. E aí isso incide também sobre o desejo da mulher jovem. Por quê? Porque o que a gente encontra no setting são muitas mulheres querendo ter relações afetivas, e encontrando parceiros que não têm tanta necessidade disso. Por quê? Porque eles acham que se bastam. Então, não é simples o que a gente está falando, é muito mais insidioso do que parece. A organização de diagnósticos e remédios, muito hoje em dia sendo colocado em pauta. A pornografia, falei bastante sobre isso, mas tem um campo muito grande para a gente falar ainda. Inteligência artificial e as dinâmicas tecnológicas, hoje em dia tudo que incide em termos de violências a partir de IAs, tudo isso é constituído no jovem. Isso causa caos. Sabe? Novamente, em um curtíssimo espaço de tempo, tudo isso ele vai ter que tentar organizar de alguma maneira. Só que ele era uma criança, ele está no luto de uma criança, e ele está no nascimento de um adulto. Ele está construindo o nascimento desse outro sujeito, ainda lidando com o luto do outro. Então, muitas vezes, isso se entrelaça. Como é que isso fica? Como é que essa organização se dá de uma maneira simples? Tudo isso e muito mais foram alguns recortes no espaço de 5 a 7 anos. Então eu me defino nessa idade. Por que a gente não fala muito sobre isso? Por que a gente não consegue elaborar minimamente que essa é uma idade impreterível para a constituição do sujeito em termos psíquicos? Por que a gente não tem clínicas voltadas para isso? É a grande provocação que eu trago para vocês hoje. Indo direcionando-me para o final, o que é esse adolescente no adulto que eu trouxe? Esse livro, o livro da Marion Minervo, traz esse conceito da criança no adulto. E a criança no adulto é algo basilar para a psicanálise, é algo muito importante para a clínica, é algo muito importante da gente voltar ali para as épocas constitutivas do sujeito, quando ele começou a ter as suas primeiras relações de desejo. Todo mundo que está na psicanálise sabe disso. Mas a minha proposta é que talvez a gente possa falar de um adolescente no adulto. Porque ele é trazido, mas muitas vezes é corrido. Não se dá tanta importância no manejo clínico quanto se dá para a criança. Então a gente também pode escutar esse adolescente no adulto de uma outra maneira. O que é essa criança no adulto trazida pela Marion Minervo? É uma espécie de cicatriz viva da personalidade, testemunho da situação traumática, das angústias e das defesas que tivemos que usar ao longo do nosso desenvolvimento psíquico. Como você sabe, uma situação traumática é o conjunto de experiências emocionalmente excessivas, geralmente vividas na relação cotidiana com o objeto primário, que ultrapassam a capacidade de interpretação do sujeito na época em que acontece. Isso é uma criança no adulto. Pega esse texto, sem esse título, A Criança no Adulto, e coloca como adolescente no adulto. A gente está revivendo o nosso grande trauma primário, a nossa grande organização simbólica de desejo a partir do retorno do recalcado. A gente está passando por todas essas experiências em um curto espaço de tempo novamente. A gente está tendo que rever muita coisa a partir dessa dinâmica. Então, acho que tem muito conteúdo para se desenvolver aí. Por que a gente não fala mais sobre isso? Por que a gente só fala sobre isso quando aparece uma grande minissérie e fala, pai, cuidador, olha aqui, ele está dentro do quarto, ele está na geração do quarto, apesar de gostar muito do livro do Hugo, e eu acho que ele é basilar, porque a gente faz aqui também, mas assim, o quarto se tornou uma outra coisa. O quarto não é mais um lugar de segurança. Então, o que é o adolescente no adulto? Será que a gente pode encontrá-lo no set analítico? É essa a pergunta que eu faço para vocês. E é esse o desafio.
Será que podemos contextualizar também que a organização de lutos que o jovem passa precisa ser melhor debatida? Ele está passando por uma série de lutos. É o luto do corpo, é o luto do psiquismo, é o luto da criança, ele vai ter que jogar brinquedo fora, ele vai ter que manter alguns, ele vai deixar e desagradar os pais queriam que ele fizesse tal coisa, ele não vai mais querer fazer, ele silencia, ele se isola. Por que que a gente não fala mais sobre essas coisas? Ah, é só uma fase. Essa é a resposta que a gente encontra. Dentro de uma organização final de ideias, para a gente ir finalizando, que eu passei do meu tempo aqui para variar, eu gostaria que a gente pensasse assim, a clínica do adolescente, ela também é uma clínica que a gente pode pensar assim, é uma clínica do indivíduo, tá? É uma clínica desse indivíduo adolescente. Mas a amplitude que se dá a partir dela envolve ambiente. É uma clínica também de cuidadores, porque isso muda uma dinâmica familiar. O adolescente estar em confluência com um discurso de linguagem dos pais, com uma melhor comunicação com eles, muda a dinâmica daquele ambiente. E a dinâmica daquele ambiente mudando, muda-se também a dinâmica do ambiente do lado, porque aquele ambiente do lado vai falar assim, nossa, mas vocês mudaram como família, o que vocês fizeram? E aí muda-se, aí muda-se, aí muda-se, aí se amplia a partir daí. É essa a minha grande provocação para vocês, dentre as grandes outras provocações. Porque eu vejo o indivíduo e o cuidador de uma outra maneira também. Eu vejo a construção do singular como ela reverbera no coletivo. Então, se eu penso no sujeito singular, eu também estou pensando no coletivo, e o coletivo muda a partir daí, sabe? Então, existem responsabilidades, existem responsabilizações, mas pensar o sujeito dentro dessa constituição torna o ambiente, torna o coletivo melhor. E a gente está precisando de coletivos melhores. A gente está precisando de outras formas de prazer que não sejam ficar na frente do computador e das telas. As telas não são o grande inimigo. É a maneira que a gente usa as telas e deixa ser usado por elas que é o problema. Então, a abertura de uma escuta mais ampla e plural muda vidas. Nós precisamos exercitar a partir de uma certa polifonia. E isso eu vou deixar para um outro momento das nossas aulas, porque polifonia é um conceito bem interessante, porque as escutas do adolescente, elas são como notas musicais, muitas vezes. Elas podem ser transformadas em determinados tons, determinadas imagens, determinadas percepções. Então, é uma escuta muito mais ampla do que simplesmente aqui. É uma escuta do sujeito, é uma escuta do indivíduo, do cuidador, do singular e do coletivo. E a gente precisa, como psicanalistas, exercitar essa escuta. Era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Quero falar sobre o conceito de polifonia em algum outro momento, mas a clínica do adolescente tem essa importância na minha visão. Ela tem toda essa construção subjetiva que a gente pretere de discursos, e tem pouco material escrito, tem pouco material estudado, e assim, os jovens estão aí. E eles precisam da gente. Eles precisam da gente em camadas sociais que estejam próximas de nós, e eles também precisam da gente com um olhar, uma escuta polifônica, que também entenda o sofrimento das classes desfavorecidas. E eu realmente termino o encontro de hoje, falando que eu acredito que a psicanálise pode ser esse fator de transformação da sociedade. Mas que comece com os nossos jovens. O jovem ainda é muito jovem, a gente tem pouco tempo para falar sobre ele ainda está sendo constituído, mas ele está em mutação o tempo todo. Eles são o grande público-alvo das redes sociais, que tem um foco em gozo e excesso de narcisismo. Eles vão focar nisso, em termos de consumo rápido. A velocidade de necessidade do jovem vai fazer com que ele consuma cada vez mais. Será que o modelo que se defende está de acordo com o mundo atualizado? Como estamos escutando nossos adolescentes nesse sentido? Será que não dá para a gente fazer um pouco mais do que isso? Lembrando, finalmente, que eles serão os adultos de amanhã. O que a gente quer para a sociedade? Referências, rápido. Usei bastante da dinâmica de Ana Freud para trazer esse pensamento para cá. Tem um livro que ela escreveu com o pai dela, que chama Bate-se numa Criança. Eu acho interessantíssimo. Não é um grande livro, mas eu acho que pode ajudar a gente na organização de ideias. Da Carolina Del Boni, As Dores da Adolescência, é um livro recente. Eu recomendo demais a leitura dele, Como Entender, Acolher e Cuidar. É um livro muito bem escrito, ágil, que tem textos curtos e que vão direto ao ponto em termos de acolhimento.
E caso vocês queiram constituir uma história do adolescente, o livro do Le Breton ele é fundamental, Uma Breve História da Adolescência. Hoje a gente falou um pouco sobre esses 3 livros, trouxe alguma coisa a respeito disso. Como sempre, vamos falar de série, filme, vamos falar de outras coisas também. Se você não viu a Adolescência, ela é obrigatória, porque a gente está falando. Eu falei lá da Nickelodeon, mas tem um lado terrível da Nickelodeon, que é esse documentário, a parte escura da TV. Eu acho que ele está disponível no Max, que é como os Estados Unidos, desde muito cedo, coloca crianças como atores e como isso vira uma problemática complexa na construção do sujeito e que vai resvalar por questões da sexualidade, de abusos. É terrível, tá? Mas é importante também. Indo para um lado mais da questão do Brasil, tem um livro, um documentário chamado Anjos do Sol, que eu acho assim, maravilhoso. Ele é difícil, mas é sobre prostituição em alguns lugares do país. Mas como a gente está falando de lugares e espaços, a gente tem que ir por aí também. Coisas basilares na cultura, assistam Sex Education, dá um papo muito legal, inclusive com os nossos filhos, inclusive com os nossos adolescentes, tem situações inusitadas, mas é feito de uma maneira muito, muito, muito responsável. Por dica da minha amiga Paty, não sei se ela está aí, Dandadan, que é, dentre as coisas que perguntam para a gente na clínica, eu quero me aproximar com os meus filhos, quero ver alguma coisa. Mangás e animes, eles são muito importantes para os jovens da nossa época. E Dandadan traz uma dinâmica extremamente interessante, tocando inclusive em pontos bem pesados da adolescência, mas com carinho, com respeito, e que pode também ensejar um debate entre cuidadores e filhos, que pode ser bastante moderno. Eu vi um filme essa semana chamado Como Ganhar Milhões Antes que a Avó Morra, que foi um momento muito bonito assim, para mim, porque a gente está vendo tanta coisa ruim sobre adolescente, e de repente a gente encontra um filme oriental que fala sobre essas dinâmicas de dinheiro, mas como elas podem se transformar também em dinâmicas de cuidado. Então, eu acho que fica aí a indicação. E por último, caso a gente fale um pouquinho sobre São Paulo, Rio de Janeiro, alguns lugares daqui do Brasil, tem uma minissérie no Max chamada Da Ponte para Lá, que também pode ser importante para a gente poder debater questões da atualidade. Semana que vem tem, não sei se a Gabi está aí ainda, outra aula aberta com a Gabi, chamada Entre Vozes e Silêncios, a escuta como ponte entre educadores e adolescentes em tempos de hiperconexão. Acho fantástico a maneira que a Gabi transmite, então fica aí o convite para vocês. E na outra semana já temos outra aula aberta, que é com o Rafael Hiller, Adolescência como Solo Fértil para Cooperação e Empatia. E acho que dá para a gente cruzar algumas coisas bem interessantes a partir daí. Então, ainda não sei qual vai ser a outra, mas esses 2 aqui são imperdíveis, tá? E aí a gente vai para um grande motivador de estarmos aqui hoje, que é o lançamento da pós-graduação Lato Sensu do NEPA em relação à psicanálise e adolescência. É um projeto meu, junto com o NEPA, junto com o Fabrício, junto com a EPC, que está aí em desenvolvimento há 2 anos, mais ou menos. E quem me acompanha sabe como eu fiquei frustrado com as pós-graduações de psicanálise e adolescência encontradas aí, eu fiz 2. E eu acabei montando uma ideia do que eu queria para uma pós-graduação, e os docentes abraçaram isso de uma maneira muito rica. Então, convido todos a conhecerem essa clínica moderna, importante, que pode auxiliar muito nas dinâmicas de manejo clínico. Alunos da EPC e professores da rede pública têm desconto especial, então eu vou colocar o link ali no chat, vão lá olhar, vejam tudo. A Ana, não sei se ela está aí ainda, mas ela pode ajudar vocês com as dúvidas e tudo mais. Não, acho que não hoje, mas mandando mensagem para o WhatsApp, a gente responde muito rápido. O que vocês vão encontrar, além de muitas outras coisas ali? Não sei se vai dar para ler, mas a gente tem 19 disciplinas que traçam essa história do adolescente que eu gostaria de contar junto com os docentes. Então, a gente vai falar de tópicos introdutórios, vai falar de ética, responsabilidade jurídica e pública, visão psicanalítica sobre a história da criança e do adolescente, e daí a gente vai adensando isso para traumas, sexualidade em visão expandida, adolescente e cultura, clínica dos excessos, narcisismo, discursos não ditos, embolização e linguagem, parentalidade no século XXI,
tecnologia como função parental, pré-adulto, patologização e novas formas de sofrimento, sintomatologia e diagnóstica, violências e subjetividades, então, racismo, classe, gênero, neurobiologia do adolescente, então a gente vai introduzir muitos dos conceitos de neuro a partir daí, autismo e TDAH na clínica, SETI analítico da contemporaneidade, e aí um projeto de carreira, mais a montagem do projeto final da pós, junto com algumas atribuições que podem resvalar no NEPA, no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência. Aqui tem parte da docência, vocês vão ver algumas carinhas conhecidas e algumas nem tanto. Tem algumas pessoas novas chegando aí, e isso, para mim, é de uma alegria gigantesca, estar com esse grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas implicadas com a clínica do adolescente, extremamente implicadas com a clínica do adolescente. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem também. Entre diferenciais, tem as aulas ao vivo online, vai ter acesso na plataforma gravação. A gente está construindo uma comunidade para trocas, então vocês vão ter lá tipo um Facebook para poder trocar entre os próprios alunos e até com os docentes e algumas pessoas do NEPA. A gente tem a ideia de unir teoria, prática e contemporâneo. Acho que isso vai resvalar em todos os docentes. A gente vai ter uma construção de suporte para dúvidas também. A gente fez uma organização de pagamentos que visa o semestral para facilitar um pouco a organização dos pagamentos. A gente está com preço especial de lançamento com um desconto. Vai ter um suporte junto com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência na produção do conteúdo do texto e na divulgação disso no portal do NEPA, do texto. Então, vai passar por uma averiguação de pares, mas a ideia é que a gente também publique isso em algum lugar, os textos dos participantes. Fica aí o convite, vamos trocar um pouco, vamos falar um pouco, fiquem à vontade, o que vocês quiserem falar. Vocês sabem que a clínica do adolescente, para mim, ela é maravilhosa. Abram os microfones. Não, levantem a mãozinha, levanta a mãozinha, a gente vai por mãozinha. E fiquem à vontade.